Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, já entrando direto ao ponto aqui na nossa aula de hoje, é que diferente das outras áreas do direito, como assim das outras áreas do direito? Muito diferente. Como que eu explico? Por exemplo, quando você advoga na área trabalhista, você vai ganhar um percentual do que vai gerar de dinheiro para o cliente. É mais ou menos a mesma lógica. Na regularização de imóveis, queridos alunos, é uma advocacia que você presta serviço para dobrar o patrimônio do cliente. Então, isso você tem que ter, assim, muito fixo na sua cabeça, que a regularização de imóveis vai mudar, literalmente, o imóvel do cliente. Mudar como, professor? Em todos os sentidos de valor daquele imóvel, de segurança daquele imóvel, de transmissibilidade daquele imóvel, ok? Então, é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, até mesmo para mostrar para o cliente. Professor, como que eu mostro para o cliente que o meu trabalho na regularização de imóveis vai pegar o imóvel dele, hoje, 100 mil reais, vou só colocar 100 mil como exemplo, e depois que eu terminar o serviço, no mínimo aquele imóvel vale 200 mil reais. Como que eu mostro isso para o cliente? Eu até tinha pensado aqui de mostrar para vocês entrar num site qualquer de anúncio de imóveis, para vocês verem que eu não estou falando, é fato. Então não é uma narrativa, não é uma afirmação do professor Marcel, é fato. Qual fato, professor? Um imóvel irregular, ele é vendido nos anúncios de internet, o Infoimóveis, por exemplo, vou dar o exemplo do Infoimóveis, que é o que me veio na cabeça aqui, mas tem vários outros sites. Você pega assim, ó, imóvel sem escritura. Geralmente, vulgarmente falando, as pessoas anunciam imóveis irregulares dizendo que aquele imóvel não possui escritura. Então, quando a gente pega um imóvel, anúncio de imóvel, muitas imobiliárias, vou começar dizendo assim, muitas imobiliárias sequer intermediam, fazem intermediações de imóveis, eu vou falar entre aspas aqui para vocês, de imóveis que não possuem escritura. Por que entre aspas? Que a palavra correta não é o imóvel não possuir escritura, é o imóvel não possuir matrícula. Esse é o termo correto. Essa é a palavra correta, mas vulgarmente falando, as pessoas confundem escritura com matrícula. Então, esse é o primeiro erro dos anúncios. Se você pega o imóvel anunciado, entre aspas, sem escritura, você verá que é um valor mais baixo. Porque, na verdade, a pessoa que for comprar aquele imóvel não está comprando uma propriedade imobiliária, não está comprando a segurança jurídica. Tanto que essa pessoa sequer vai pagar ITBI, tanto que essa pessoa sequer vai registrar em algum lugar esse contrato. Às vezes até consegue, hoje é mais difícil, mas pode ser que aconteça, até consegue fazer uma escritura pública de cessão de posse. Então, essa é a primeira coisa que se tem que ter em mente, que na regularização de imóveis, muito diferente de, por exemplo, eu vou trabalhar para fazer um divórcio, eu vou trabalhar para fazer até mesmo um inventário. No inventário, o que você está somando patrimonialmente para as pessoas? Em tese nada, porque elas estão num sentido diferente da regularização. Quando a advocacia trabalha nas outras áreas, ele não está acrescentando um patrimônio financeiro para a pessoa. A regularização, sim. No mínimo, você está dobrando o valor do imóvel do cliente. Por que eu gosto de começar essa aula de precificação, queridos alunos, mostrando isso? Porque isso é uma realidade, é só vocês buscarem aí anúncios de imóveis à venda. Os imóveis irregulares são vendidos a preço muito mais baixo, às vezes menos da metade, eu estou sendo generoso aqui, de afirmar que o imóvel irregular, o imóvel que não tem matrícula, ou aquela pessoa que está vendendo o imóvel, é uma pessoa, por exemplo, que é muito comum, ela herdou o imóvel, mas ela não abriu o inventário,
ela simplesmente quer vender o imóvel de forma irregular, em vez de abrir o inventário, fazer uma escritura de cessão de direitos hereditários, enfim, de fazer a coisa certa, recolher o ITCMD e assim por diante, transmitir o imóvel. O que acontece, via de regra, é que os imóveis que estão à margem, o que é a margem? Não possuem matrícula, principalmente, por exemplo, imóvel rural. O imóvel rural sem matrícula, sem ITR, sem georreferenciamento, sem inscrição de CCIR lá no INCRA, ele não consegue nem sequer um financiamento para comprar um trator, por exemplo. Não consegue financiamento nenhum. Então, a advocacia que regulariza imóvel urbano ou rural, ela traz vida financeira para esse imóvel. Além de dobrar o valor do imóvel, tá? Dobra o valor de mercado de venda desse imóvel, esse imóvel se torna possível de ser financiado, esse imóvel se torna possível de ser, por exemplo, dado em garantia, tá? Esse imóvel, ele, vamos falar assim, ele renasce para o mercado imobiliário. Então, essa é a primeira informação importante para vocês. Professor, então tá, o cliente precisa regularizar o imóvel. Como que eu tomo por base o que eu vou cobrar dele? Agora, professor, eu já sei que o imóvel do cliente, hoje, da forma que está, seja um apartamento, seja uma casa, seja um terreno, seja uma chácara, seja um sítio, seja uma fazenda, então, seja qualquer tipo de imóvel urbano ou qualquer tipo de imóvel rural, eu já entendi que esse imóvel vai dobrar de valor. Mas eu sabendo disso, professor, como que eu vou cobrar? O que o senhor sugere? Como que eu vou cobrar dele o serviço? Queridos alunos, são dois pilares aqui. Dois pilares que você não pode esquecer o que você vai entregar para o cliente. Dobrar o patrimônio dele. Então, são dois pilares. Então, você tendo isso em mente, que o patrimônio dele, segurança jurídica desse cliente, será outra depois do seu trabalho, então vamos supor, vou repetir o exemplo do imóvel de 100 mil reais. Você já pode partir do pressuposto de que hoje o imóvel dele vale 100 mil reais e quando você terminar o serviço, o imóvel vale 200 mil reais. Quando a matrícula daquele imóvel estiver no nome dele, é o imóvel que vale mínimo o dobro, 200 mil. Então você tem que ter em mente assim, estou gerando para esse cliente 100 mil reais. Aí agora entramos então nos outros pilares, ou na verdade assim, entramos nos dois pilares da regularização de imóveis, que é, primeiro, identificar o que tem que ser feito. Professor, como que eu faço para identificar o que tem que ser feito? Eu sempre falo do método 33. Lembra a idade de Cristo? 33. Então, para você nunca mais esquecer, são 3 documentos e 3 passos. Então, por isso que é o 33. 3 documentos e 3 passos. Eu vou relembrá-los dos 3 passos. O primeiro passo é saber se o imóvel, seja urbano, seja rural, se é imóvel urbano, se ele é casa, apartamento, se ele é terreno, se ele é imóvel rural, se ele é sítio, chácara, fazenda, não importa. Então, isso serve para todo tipo de imóvel, tá? Você vai até o cartório da cidade onde está o imóvel, né? No cartório, a gente não chama de cidade, chama de circunscrição. Até onde está o imóvel, né? A circunscrição, o cartório responsável por esse imóvel. E você vai fazer o quê? Você vai procurar se esse imóvel possui uma matrícula ou transcrição. Querido aluno, é impossível imaginar, saber como que você vai colocar o nome do cliente numa matrícula sem você cumprir esse primeiro passo. O segundo passo é você ir até o prédio da prefeitura, onde reside o município, tá? E procurar informações cadastrais desse imóvel urbano, porque o município, lá no prédio da prefeitura, o município mora no prédio da prefeitura. A prefeitura é prédio, tá? Meu aluno nunca fala assim, a prefeitura não quer me entregar uma certidão, um exemplo. Não, meu aluno fala assim, professor, o município não quer entregar a certidão. Por quê? O município mora num prédio, o prédio chama a prefeitura, não um ente público, que gera certidões, que cobre IPTU, taxa de iluminação, taxa de lixo, contribuição de iluminação pública. É o município que cobra essas coisas, não a prefeitura é um prédio.
faço isso para você nunca mais esquecer. Se for imóvel rural, a gente procura as informações cadastrais administrativas no INCRA, saber se o imóvel tem o certificado de cadastro de imóvel rural, se ele paga ITR, tá? E se ele tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, é o segundo passo. O terceiro passo, aí sim, saber, e aí são 4 lógicas que a gente procura, qual a origem da posse do cliente sobre o imóvel. O cliente comprou aquela posse, contrato de gaveta, comum demais. O cliente herdou aquela posse porque o falecido pai, falecida mãe não tinha o nome na matrícula, então o que os herdeiros herdam? A posse que o finado pai e finada mãe exercia sobre o imóvel. Ele invadiu aquele imóvel, começou a cuidar, era um terreno baldio, ninguém cuidava, era um matagal danado, ele foi lá, cercou, começou a cuidar durante muitos anos e agora quer usucapi, ou ele recebeu em doação. Sempre são esses 4 caminhos a origem da posse do cliente sobre o imóvel. Não temos exceção aqui, tá? É sempre esses 4 caminhos para poder regularizar. Ah, professor, ele recebeu a posse emprestado, eu posso usucapi? Não. Professor, ele recebeu a posse porque alugou o imóvel, posso usucapi? Não. Professor, ele recebeu a posse porque ele trabalha para o proprietário do imóvel no imóvel, posso usucapi? Não. Então, por isso que eu falo que a gente pensa que essa pessoa pode se tornar proprietária registral nesses 4 caminhos. Ou comprou, ou herdou, ou invadiu, ou recebeu em doação.